Quando o pastor fala, ai, irmã Carmen, traz uma palavra, fala, ai, tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia do meu Deus. Vamos aqui então, em Zacarias 2. Antes de ler a terceira visão que ele teve, né, sobre Jerusalém, eu gostaria de falar um pouquinho da história só para a gente entender, né, esse contexto e essa parte. A parte que Jerusalém foi atacada, né, pelo rei da Babilônia, e esse rei levou tudo, né, levou as pessoas de Jerusalém cativo. Eles ficaram ali na Babilônia como cativos, né, como escravos. Tudo foi destruído em Jerusalém. Os muros foram derrubados e a cidade ficou completamente destruída. Então, tudo ali ficou muito fácil acesso à cidade. A cidade ficou muito indefesa, na verdade, né? Porque não tinha muros, estava tudo destruído. O templo do Senhor foi destruído também. Então, aconteceu toda essa situação. O Senhor permitiu, né? As coisas acontecem pela permissão do Senhor. Houve pecado, né? A gente vê histórias vindo e voltando. O Senhor resgata e o povo peca. O Senhor resgata, o povo se arrepende, daqui a alguns anos peca. E a gente vê isso hoje nas igrejas, né? As pessoas vão para a igreja e se desviam, vão para a igreja e se desviam. Vão para uma igreja, não deu certo, vão em outra, e tem aquela bênção na outra, não deu, porque Deus não faz nada ali, Deus não faz nada na outra também, e acaba se desviando. E a gente vê que isso não é de hoje, né? Isso já é de muitos anos. E o povo pecando, então teve ali a permissão do Senhor para que a cidade dele fosse destruída. Porque o Senhor pede arrependimento, né, dos nossos pecados. Se a gente pede para a gente se arrepender e realmente voltar para Ele, né? Ele sempre quer isso. E Ele não divide a honra dele com ninguém. Então, aqui em Zacarias 2, ele diz assim: tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: para onde vais tu? Ele me respondeu: medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Então ali, esse homem, que na Bíblia diz um pouco mais para frente que era jovem, ele estava muito preocupado em reconstruir, né, a Jerusalém. Então ele queria medir a cidade para ver o que podia ser feito, né? A gente vê a preocupação daquele homem, não diz aqui o nome dele, mas a gente vê a preocupação dele na reconstrução, né? Na terra que é dele, na terra que é da família dele. E a gente também, né? A gente tenta, o pastor falou muito hoje isso na hora do louvor, e o Senhor tem ministrado no meu coração nessa parte, né? Quando eu estava orando, que a gente tenta fazer sempre do nosso jeito, e a gente acha que a gente vai conseguir fazer só do nosso jeito, que é do nosso jeito que vai ser feito, e a gente acha isso mesmo, né? Porque nós somos seres humanos, e a gente trabalha, né, em prol disso, das situações serem resolvidas, das situações serem feitas, e a gente tenta muito pela nossa mão, né? Essa é a verdade. A gente tem, claro, a nossa parte para fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça, mas nem tudo está ao nosso alcance. A nossa mão só chega até um lugar, o nosso braço só vai até ali. E aqui, né, um coração bom, ele quis resolver isso, ele quis fazer com que medisse aquela cidade, né? Que diz que ele tinha a mão um cordel de medir, ele queria medir para ajudar, né? Ele queria ajudar. E aqui no 3 ele diz assim: eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. Ele disse: corre, fala a este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros,
por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Então aqui o Senhor está falando, corre e fala para ele que não vai ter muros na cidade, naquele momento. Não ia ter muros na cidade. Que Deus está falando que, por causa da multidão de homens e animais que haveria naquela terra. E olha só como que aquele homem jovem olhava para aquela terra, imagina tudo destruído. Aí você olha, mas como? Sem muros? Sem muros, no nosso entendimento, é só sem proteção naquela época na terra. Porque as cidades elas eram cercadas por muros para que pudessem ter segurança naquele local, para que o inimigo não invadisse. É que no 5 ele diz: pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo ao redor, e eu mesmo serei ao meio dela a sua glória. Então aqui Deus está falando que ele vai proteger a cidade, ele vai ser o muro daquela cidade. Não ia ter naquele momento nenhum muro, nada que pudesse proteger aquela cidade a não ser Deus. É aqui ele diz que ele seria um muro de fogo em redor, assim como ele tirou o povo que era do Egito, que tinha o fogo, que ia na claridade, ia no escuro, ele protegia de um jeito, de dia ele protegia de outro. E assim foi dessa forma, Deus falando que ele era com o povo. Se a gente voltar um pouquinho aqui em Daniel 9, aqui está a oração de Daniel pelo povo. Daniel era um homem muito voltado ao Senhor, muito nas orações, né? Então aqui no 9:2 diz assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, que era o reinado de Dario, né? Não tem acento, deve ser Dario. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então ali tinha uma quantidade de anos já que o Senhor estabeleceu, né? Através de Jeremias falou isso. E aqui Daniel leu isso. E Daniel era um homem voltado ao Senhor e acreditava nos profetas na época. No 3, voltei o rosto ao Senhor, Deus, para buscar com coração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Aqui Daniel se humilhava, né? Ele fazia jejum e também se humilhava na oração perante o Senhor. E quando a gente quer uma coisa, a gente tem que fazer isso mesmo. Nosso amor tem que ser jejum, humilhação perante o nosso Deus. No 4, orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Naquela época, quando se desviavam, a primeira coisa que eles faziam era adorar outros deuses, né? Porque eles tinham que ter alguém, né, que seria mais que eles, que fizesse alguma coisa por eles, mas a gente não entende muito por que eles saíam da presença do Senhor e adoravam outros deuses, né? E hoje, se a gente for ver bem, muitos impedimentos, às vezes, nas nossas vidas, é porque quem a gente está adorando mais que o Senhor hoje, né? Quem será, não estou falando que nós temos, mas quem será que pode ser o nosso Deus hoje? Né? Que não esteja ali, que esteja na frente do nosso Senhor. E é o que acontecia naquela época, por isso que Daniel estava pedindo perdão. E não damos, aqui no 6, e não demos ouvidos aos teus servos, aos profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais. Os príncipes eram os principais, né, naquela época, e os nossos pais, como também a todo o povo da terra.
A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, que era o rosto ficar vermelho, né? Aquela vergonha que a pessoa pode ter. Como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das tuas transgressões que cometeram contra ti. Aqui no 7 ele diz: o Senhor pertence à justiça. Se estão fazendo alguma coisa contra você, é o Senhor que justifica a sua vida. Não tenha dúvidas disso. Aqui diz: o Senhor pertence à justiça. É pedir perdão, é seguir em oração, é jejuar, é se humilhar perante o Senhor e saber que é Ele que faz a justiça, não pelas nossas mãos. O Senhor pertence aos senhores, a nós pertence a corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ele insiste em falar do pecado do povo naquela época, né? E ele pede para Deus aqui, ele diz que já podia estar chegando naqueles 70 anos, o fim daqueles 70 anos, como disse Jeremias, aqui no 18, ele pede, 9 a 18, inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas as tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Jerusalém hoje é feito como nós, né? Nós somos o povo de Deus também. Então, voltando aqui para Jeremias, aqui no 6, que continua: e fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os 4 ventos do céu, diz o Senhor. É Ele que sopra os ventos, é Ele que toma adiante do teu povo. E quando ele diz aqui terra do norte, a minha Bíblia é uma Bíblia de estudo, e aqui embaixo ela fala na terra do norte. Logo dentro do contexto dessa profecia, terra do norte era a Babilônia, né? Porque ali tinha um caminho, eles desviavam do caminho, né, que era o deserto, e para chegar até a Babilônia, então diz aqui, da terra do norte. Então, aqui o Senhor fala, fugir agora da terra do norte, né, onde se encontrava a Babilônia, o povo dele estava ali, que talvez muitos não queriam sair de lá, né? O pecado é atrativo, e quando você está lá na Babilônia, o pecado, muitas vezes é atrativo aquilo para o ser humano, né? Então ele fala, fugir agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como 4 ventos aos céus, diz o Senhor. E salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha da Babilônia, né? A filha da Babilônia seria os habitantes daquele local. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: para obter ele a glória, enviou-me às nações, que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós toca na menina dos seus olhos. E aqui o Senhor queria resgatar o povo, e dizendo que aquele povo que era dele era a menina dos olhos. Davi orou assim, né? Um salmo de Davi, que Davi orou assim, né, pastor? Que nós somos a menina dos olhos dele, nós somos os protegidos dele, né? Nós somos tão frágeis e falhos, mas nós somos a menina dos olhos do Senhor. E aqui diz que quem tocar, né? Ai daquele, porque aquele que tocar em vós, na menina dos olhos. O Senhor que cuida de nós.
Não importa a situação que você está passando, é o Senhor que cuida de nós, porque nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos muito valiosos para Ele. Você pode ter certeza que você é uma peça valiosa para o Senhor. E Ele vê. Às vezes a gente olha e parece que Ele não está ouvindo, mas Deus ouve, Deus vê e Ele está trabalhando. Então, na nossa situação, em cada uma delas, Ele está trabalhando, seja qual for a sua situação. Aqui no 9, porque eis aí agitarei a mão contra eles. Porque é Deus que cabe a justiça, né? Porque eis que aí agitarei a mão contra ele. É muito forte isso. E eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou. Jeremias falando. Canta e exulta, ó filha de Sião. Sião, no caso, seria quem habitasse, né? A filha daquele local de Sião, as pessoas que habitavam. Porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Então o Senhor quer tirar aquele povo dele da Babilônia, de Jerusalém, e trazer de volta para Jerusalém. E quando ele fala que ele quer trazer de volta, ele quer com tudo, né? Porque quando esse povo ele levou as pessoas cativo, foi tudo, foi todo o ouro, toda a riqueza que tinha no templo. Eles levaram tudo, a cidade ficou sem nada. Então, quando o Senhor fala que Ele é o Senhor dos Exércitos, é porque Ele vai trazer o seu povo e Ele vai trazer as riquezas também. Ainda aqui nessa parte de Jeremias, não é a restauração dos templos, porque isso é mais para frente em Neemias, mas aqui, na restauração dos templos, foi levantado o muro, porque naquele momento o Senhor permitiu isso. Aqui ele está dizendo que não, neste momento não vai ter muros. Nenhum muro vai te proteger. Não acha que tem um emprego que vai te proteger do seu salário. Não acha. Porque quem te protege das bênçãos que você tem, da tua força de trabalho, do teu emprego, é Deus. É Deus que honra o seu serviço. E aqui ele diz, né? Canta e exulta ao filho de Sião, porque eis que eu venho e habitarei. E quando ele habita, tudo é mudado. Tudo muda. Uma vez eu ouvi uma frase que quando Jesus passa, tudo muda. Né? E tudo muda mesmo. Tudo muda, tudo sai do lugar, ele que molda, ele que muda. E 11, naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a ti. É o Senhor que enviou a Jeremias, né? Então ele sabe, Jeremias sabe quem ele serve, e ele está passando aquilo tudo para o povo dele, né? Está passando que aquilo tudo vai ser restaurado um dia, mas de momento é sem os muros. E aqui no 12, então o Senhor ele dará a Judá como sua porção na terra santa, e de novo escolherá a Jerusalém. O Senhor sempre nos escolhe, porque quem se rende ao Senhor, nós somos escolhidos, né? O povo que se rende ao Senhor, ele é o povo escolhido, e nós somos escolhidos hoje. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque Ele se levantou da tua santa morada. Amém? Então aqui o Senhor nos ensina, nessa manhã, para confiar nele. E essa terceira visão que Zacarias teve, ele fala isso, né? Que é o Senhor que habita no meio de nós, o fogo santo, que a glória é dele. E ele nos ensina hoje, nessa palavra, que é para a gente não temer. Se a gente não vê o que está adiante, é sem muros que o Senhor está falando, é sem as condições que a gente não consegue ver, porque o muro a gente vê, a cidade está protegida por muro, a gente consegue ver que ele está protegido, e às vezes você não vê essa proteção, mas é Ele que te protege, é Ele que te justifica. E aqui Ele está falando nessa palavra que Ele vai
habitar com o povo. E que ali muitas moradias vão ser criadas do povo dele, entre homens, mulheres, crianças e animais. Então, para a gente não temer, e aqui o Senhor fala para sempre a gente ter confiança nele, né? O que Zacarias queria falar, para a gente ter confiança nele, porque quando Deus enviou aqueles anjos e Zacarias viu aqueles anjos, e depois disse tudo aquilo, é para a gente confiar no Senhor, né? Para a gente colocar os nossos propósitos na vida do Senhor, porque é Ele que vai justificar, é Ele que vai fazer. Não somos nós, não é pela nossa mão. Aqui Ele está dizendo que não é por nossas mãos, né? Ele foi bem claro quando Ele diz aqui: pois eu serei o Senhor, um muro de fogo ao redor, e eu mesmo serei no meio dela. É o Senhor que vai ser no meio dela, né? Para a gente não confiar em homens, em empregos, ou no que a gente ganha, não se preocupar na segunda-feira, o que vai acontecer naquela ponta, naquela conta, sabe, aquela dificuldade que a gente tem na semana, que todos nós temos. Não confie em homens, não é o teu emprego, é o Senhor, é Ele que vai estar aqui, olha. Ele diz aqui, como de fogo ao redor de cada um de nós, serei no meio dele, e você vai ver a glória dele na sua vida, cada um aqui, né? Eu gostaria de que todos levantassem, para a gente levantar um clamor nessa manhã, para a gente orar, né? Porque essa palavra é rica e ela nos traz profundidade, porque Deus olha para nós, é Deus que olha por cada um de nós, é Ele que vai na frente. Não se preocupe, não se preocupe. Aqui Ele está dizendo, não se preocupe no que você não está vendo, é Ele que vai fazer. Eu não sei o que cada um aqui precisa, eu sei que cada um precisa de alguma coisa, e também não quero saber o que, porque eu não posso fazer nada pela sua vida, né? É só Jesus que pode, é só Deus que faz as coisas por nós, e é Ele que vai, e você vai ver a glória do Senhor na sua vida, em nome de Jesus, Pai. Eu oro aqui, Senhor, por cada um que está aqui, Senhor, por aqueles que não puderam vir, Senhor, eu oro também, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Assim, Pai, como o Senhor mandou esses anjos, Senhor, envia, Senhor, os seus anjos, Pai, para as nossas causas, Senhor, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que eles vão na frente, Senhor, basta uma ordem Tua, Senhor, uma ordem Tua, Senhor, e tudo será mudado, Senhor, tudo é modificado nas nossas vidas, Pai, perante a Tua ordem conosco, Senhor, e nós clamamos a Ti, Senhor. Oh, Senhor, nós sabemos, Pai, que o Senhor que justifica as nossas vidas, Pai, que o Senhor é que vê, Senhor, quem faz bem, quem faz mal, quem é contra nós, Senhor, e o Senhor é que vai na frente, Pai, em nome de Jesus, Pai, e nós clamamos a Ti, Senhor, e dizemos, Pai, nós temos fé em Ti, Senhor, é em Ti que nós temos fé, Senhor, e nós não vemos muros, Senhor, nós sabemos que neste momento não teremos muros, Senhor, ao redor, Pai, naquela dificuldade, Senhor, em nome de Jesus, Pai, mas nós sabemos, Pai, que a Tua palavra vive perante nós, Senhor, e a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor vai agir e ficar no meio do Teu povo, Senhor, mesmo que nós não vemos, Senhor, aquela proteção, Senhor, mesmo que nós não estamos vivendo aquele milagre, Senhor, em nome de Jesus, Pai, vai na frente, Senhor, vai na frente nessa semana, Pai, em nome de Jesus, Pai, toca, Senhor, toque quem tiver que tocar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos dê sabedoria no agir, Senhor, no falar, Pai, oh, Senhor, que a Tua misericórdia seja sobre as nossas vidas, Pai, assim como para Daniel, Pai, oh, Senhor, perante nós, Senhor, oh, Senhor, nós pedimos, Senhor, e nós suplicamos diante de Ti, Senhor, e nós falamos, Senhor, perdoa, Pai, perdoa os nossos pecados, Pai, perdoa, Pai, as nossas falhas, Senhor, assim como Daniel orava, Pai, e nós entregamos, Pai, nossa oração diante de Ti, Senhor, sabemos, Pai, que a glória é Tua, Senhor, que é o Senhor quem faz, Pai, em nome de Jesus, Pai, entregamos nossa oração, Pai, diante de Ti nessa manhã, Senhor, assim como o Senhor me deu aqui, Pai, até agora, em nome de Jesus, amém.